Como as histórias que lemos podem refletir quem somos, e mais do que isso, como elas podem ajudar a construir quem somos e os direitos que conquistamos. No Brasil, uma poderosa rede de livros, revistas e fanzines tem sido, por décadas, vitais para a comunicação dentro de comunidades marginalizadas. Mas quem contou a história dessas publicações? Quem mapeou as vozes corajosas que, através da palavra impressa, desafiam o silêncio e a invisibilidade? No episódio de hoje, vamos mergulhar no universo do livro Páginas Coloridas. E o nosso convidado é o escritor, jornalista e professor universitário Alex Francisco. Ele é autor dessa obra pioneira, que dá o nome ao nosso bate-papo, Páginas Coloridas, Comunicação Impressa e Movimento LGBTQIAPN+, no Brasil. Um trabalho que já é referência. O livro não só traça um panorama histórico inédito, mapeando 14 editoras independentes dedicadas a essa causa, mas também celebra o poder transformador das narrativas que reivindicam existência e dignidade. Finalista do prestigiado Prêmio Jabuti Acadêmico e vencedor do Lauro Verbum, o trabalho de Alex joga luz sobre um ecossistema literário vibrante e resistente, mostrando como a comunicação é, ela mesma, uma forma de ativismo. Vamos conversar sobre a importância dessas histórias, os desafios e as estratégias das editoras independentes, a interseção entre jornalismo e literatura, o futuro das narrativas LGBTQIAPN+, uma conversa que é necessária sobre representatividade, voz e o poder das palavras para colorir o mundo. Eu sou o Juliano e você está em mais um episódio do Plim Talks. Sinta-se à vontade e dê o play na nossa conversa. Alex, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Juliano, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui participando do Plim Talks. Estou muito feliz, muito animado e bora para esse bate-papo. Bora, vai ser uma conversa super legal. E assim, quando a gente começou a conversar, começou a trocar ideia, né, ali nas redes sociais, a gente tem, pelo histórico do Plim Talks, a gente tem quando chega um autor, um livro, a gente tem uma expectativa de ser uma ficção, geralmente uma ficção, né? Aí quando eu comecei a explorar sobre o seu livro, né, sobre o seu perfil, falei assim, olha, acho que vamos ter uma conversa diferente, né, do que costumamos ter. Porque, né, o Páginas Coloridas está no outro viés da não ficção, e mais do que isso, né, através de pesquisas, ele explora muito o mercado independente, que, né, é o nosso universo aqui do Plim. Então, antes, né, da gente entrar de fato sobre o livro, né, contextualiza um pouco para a gente, Alex, qual que é a sua relação com esse mercado independente, né, a sua carreira como, né, professor universitário, alguém que está, né, navegando em livros, e a fagulha, né, a origem da pesquisa que depois gerou, né, o livro. Legal, Juliano. Páginas Coloridas é um trabalho que depois de algum tempo eu percebi que ele resgatou coisas da minha vida, assim. Então vamos lá. Eu sou formado em jornalismo. E a minha paixão sempre foi contar história desde criança, desde os 11 anos de idade, quando eu tive contato com a primeira peça de teatro numa escola. Eu fiquei encantado, né, com o que é isso, né, o que é o teatro, né? Eu cresci com uma família que era bastante noveleira, então eu sentava para assistir novela com os meus avós, com a minha mãe. Então essa coisa da ficção, essa coisa de contar uma história, de interpretar, sempre ficou na minha cabeça, assim. E alguma coisa autodidata mesmo, até por percepções, me fez, na quinta série, quando eu tinha 11 anos de idade, a querer escrever um texto de teatro, um texto pra gente encenar para fazer um trabalho. Então, daquele momento em diante, eu não parei de escrever, assim. Eu sempre fui trabalhando com textos para teatro, então fiz parte de movimentos teatrais nas escolas, aquele teatro independente, teatro que não era profissional. E aí eu fui escolher a carreira do jornalismo quando eu estava na fase de entrar para a universidade, porque também eu fui pesquisar quem eram esses escritores, essas escritoras, e a maioria deles tinha formação na área da comunicação, em especial o jornalismo. Quando eu entro para o jornalismo na universidade, tem um match perfeito, porque eu vou trabalhar com audiovisual, então eu descubro também o roteiro de audiovisual. E aí, quando eu termino a faculdade de jornalismo, vou fazer especialização em cinema, porque aí a paixão por cinema falou bastante alto também. Fui fazer dramaturgia na SP Escola de Teatro, e aí veio aquela vontade de retomar os textos teatrais, já numa fase adulta, né? E aí eu escrevo meu primeiro livro de ficção, que é uma dramaturgia, que é uma visita, e eu fico com esse livro
Na verdade, eu escrevo texto de teatro. E aí eu tento encontrar grupos ou pessoas para fazer esse texto. Naquele momento estava um momento bastante difícil de ensinar esse texto, até que eu recordei dos livros de Shakespeare que eram publicados, né? Enfim, que se transformaram em Uhum. livros. Os textos de Shakespeare que se transformaram em livros. E eu pensei, talvez eu não precise esperar o espetáculo de teatro as pessoas conhecerem essa história. Eu vou publicar. Aí começa a saga de tentar entender o que é ser independente, né? Porque não tem uma escola sobre isso, né? Você não aprende sobre isso. Então, eu comecei a procurar editoras menores, enfim, fui tentando entender esse mercado, conversando com algumas pessoas, até que eu tomei a decisão de realmente custear a minha publicação. E aí encontrei uma editora na época, a editora Allprint, que fazia um trabalho legal, me foi indicado um trabalho bacana também. E aí eu fui lá, eu lembro até hoje, gastei os meus chequezinhos lá na época do cheque, né? E deixei cheques lá e consegui publicar meu primeiro livro, já uma tiragem de 500 exemplares. E eu fiquei, meu Deus, eu tenho Sim. 500 exemplares na mão agora. Aquelas caixas em casa, né? O que fazer, né? E aí foi. E com esse primeiro livro, eu fui para minha primeira Bienal, que foi a Bienal de Minas Gerais. Que legal. E foi um divisor na minha carreira, assim, eu falo até hoje, se eu não tivesse tomado a decisão de publicar aquele livro de maneira independente, talvez eu não estaria falando com você aqui hoje, Juliano. Sim. Porque foi aquilo que me impulsionou a entrar nessa cena, a ver as minhas histórias reverberando. Veio o segundo livro, no terceiro livro já veio meu primeiro prêmio literário, né? Então eu Uhum. escrevo no edital que é na Fundação Cultural do Pará, e ele vence como melhor dramaturgia, e aí eu ganho pela primeira vez um edital, e eu ganho pela primeira vez a publicação do livro. Eu Uhum. não eu continuo sendo autor independente, mas um edital me permite essa publicação. E todo esse universo do livro faz parte do meu dia a dia, da minha vida. Eu sou um leitor assíduo, eu gosto de histórias, principalmente histórias LGBTQIAPN+. Assim, eu sou fascinado por histórias da diversidade sexual e de gênero, seja no cinema, seja nas novelas, seja na literatura. Eu acho de uma riqueza tão grande, né? Uhum. Que eu sempre fui explorador disso. Minha biblioteca hoje tem mais livros LGBTQIA+, do que qualquer outro tipo de literatura. Eu tenho filmes em casa, eu coleciono filmes Sim. LGBTQIA+, sim, coleciono DVDs. E aí tudo isso se juntou, Juliano, quando eu sou professor universitário, né? Sim. E quando eu fui pensar no mestrado, eu pensei, o que está me movimentando para esse mestrado? Sim. E aí foi onde eu olhei de volta para os livros e fui remexer nisso, né? O que é publicar livro LGBTQIAPN+, no nosso país? Quais são as editoras, né? O que está em jogo aqui, né? E aí eu comecei a perceber que tinha um movimento muito, muito grande de editoras publicando, algumas editoras que são grandes casas editoriais, editoras que são independentes, tudo isso foi se ajustando ali, e aí propus no mestrado da gente estudar essas editoras independentes que publicam histórias LGBTQIAPN+. E foi uma delícia passar por esse repertório todo, porque eu consegui aprender mais ainda sobre essa cena independente, e a gente conseguiu mapear dentro dessa estrutura as editoras que estão no país, ou que já fecharam, e que de alguma forma deixam a sua marca para essa história dessa Sim. literatura queer, ou literatura com temas LGBTQIAPN+. E a busca dessas editoras também é interessante, porque a gente começa a discutir muitas coisas da cena independente, né, Juliano? Ou seja, o que é de fato ser um autor ou uma editora independente? Nós somos 100% independentes? O que é essa independência? O que faz uma autora independente, uma editora independente ter a coragem de publicar textos sobre diversidade sexual e de gênero num país que mais mata por LGBT transfobia. O que faz esse grupo de pessoas se unirem e tomar a decisão de publicar essas histórias diante de um país cujo hábito de leitura é Vem bem caindo, né? complicado. A pesquisa nos mostra isso, né? 53% dos brasileiros não leram um livro em Sim. 2024 na pesquisa do Retratos de Leitura. Então tudo isso chegou nesse universo do livro, né? E aí aquilo que eu queria te dizer, né? O livro sempre esteve ali na minha jornada. Então quando eu vou para páginas coloridas, de alguma forma eu também estou celebrando esse momento que é entender a função do livro sobre diversas etapas da minha vida e como também funciona na vida de outras pessoas. Cara, Alex, muito legal, assim, essa primeira abertura de tema. Tem vários tópicos que eu trabalhei aqui na minha cabeça, mas o que me chamou mais atenção, assim, primeiro, né, de 12 anos, você falou 12 anos para cá, né, quando você, né, lançou seu primeiro livro de forma independente, na primeira Bienal aqui em Minas, a gente está falando de um cenário bem diferente que nós temos hoje, porque a gente tem evolução tecnológica, mais editoras prestadoras de serviço para ajudar o independente ali,
plataformas de autopublicação, a gente tem um cenário muito mais diverso hoje do que naquela época, né? Inclusive financeiro, né? Porque hoje você consegue publicar de graça, né? Enfim, né? Tem várias formas, e naquela época não, você deixa seus cheques lá, né? Há uma qual a maior distância, né? Evolução, mudança que você enxerga daquele período, né? Do seu primeiro livro e do mercado hoje, né? E aí depois eu quero entrar num tópico mais específico das editoras, né? Que publicam mais a literatura queer e tudo mais. Mas primeiro, essa distância de 12 anos para cá mudou muito? Juliano, com certeza a democratização da forma de se fazer o livro é o grande diferencial nesses últimos anos. Porque essa ideia da editora distante do autor, essa ideia do autor distante da editora, o autor distante do público, o público distante do autor e da editora, já não existe mais. Quando nós temos, então, uma cena independente ou algumas provocações literárias, a gente tem todo um sistema que é reorganizado para isso, ou tensionado para isso. Então, você tem hoje modos de se publicar que são diferentes. Então, você tem a própria Amazon, por exemplo, que permite que você publique determinados exemplares de uma maneira personalizada. Você vai ter as editoras independentes que apostam, investem o seu próprio dinheiro ou também aceitam autopublicação, cobram dessa publicação. Você vai ter o próprio autor independente indo atrás de uma gráfica, de uma editora, para rodar o teu livro. Esse autor já sabe como fazer o ISBN, ele já sabe como se inscrever nos lugares, esse autor já sabe diagramar, esse autor já sabe procurar alguém que faça a revisão. Então, toda aquela cadeia do livro, que em algum momento esteve restrita a apenas a editora, já não está mais. Esse processo está todo democratizado, ele está informado para as pessoas. Hoje também existem diversos cursos de produção editorial. Eu acho isso muito interessante, né? Então, para a pessoa que pensa em produzir um livro, que pensa em ter uma editora, se ela for na internet, se ela buscar as redes sociais, ela vai encontrar uma série de lugares, e lugares, instituições bem interessantes, bem renomadas, que te falam o que é esse mercado, que abrem também essas portas. Então, com certeza, Juliano, democratizar esse espaço é bem interessante. Em Páginas Coloridas, todas as editoras que a gente conversou falam sobre isso, né? Que elas entendem que esse lugar ele precisa ser democrático, né? E que isso mudou a vida dessas editoras. E a relação também do autor com a editora é diferente, né? O autor da cena independente, ele não está escondido dos lugares, ele também está nos eventos, ele também, o público consegue chegar mais perto desse autor, né? O público consegue chegar mais perto dessa editora, né? Então ninguém está escondido nesse processo. Isso também é interessante, isso cria um vínculo que em alguns momentos talvez uma grande editora, um autor muito celebrado, não conquiste, não tenha de cara com o seu público. Um outro critério que eu acho que é fundamental a gente pensar também, Juliano, é que a gente está falando, ainda mais a cena independente, não exatamente de sucesso como quantidade de livros vendidos, mas também sucesso enquanto qualidade e repercussão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Há 12 anos atrás, eu precisei assinar cheques para conseguir 500 exemplares do meu livro. Hoje, 500 exemplares de um livro numa cena independente é muito. Então, muitas vezes, a editora pensa 100 exemplares. Para tentar minimizar os riscos, o que a editora independente geralmente faz? Ela deixa o livro todo preparado, diagramado, pronto para impressão e lança a pré-venda. Determina uma meta de pré-venda. Quando essa pré-venda é atingida, essa meta é atingida, aí manda-se fazer a impressão desses livros e entrega esses livros já com uma tiragem que já foi garantida, né? E aí se pensa uma possível nova tiragem. Isso também para diminuir possibilidade de riscos, né? Hoje você pode imprimir um exemplar, você pode imprimir 50 exemplares, né? Então, toda essa economia também facilitou para que novos autores e novas editoras tomassem a decisão de editar. E dentro disso, Juliano, também é importante a gente pensar que quando uma pessoa, uma editora, ela se posiciona para publicar algo, ela está querendo dizer algo. Ela está querendo colocar suas histórias, ela está querendo conversar com o público, talvez de uma forma que grandes produtoras não lhe dessem espaços. E eu não estou dizendo aqui que a grande produtora, a grande casa editorial, ela é demonizada por isso. Ao contrário, as escolhas da grande casa editorial são por títulos que as garantem a sua sobrevivência. A escolha mercadológica, os funcionários de uma grande casa.
A lista de uma grande casa editorial é gigantesca, então ela precisa ter suas escolhas estratégicas Sim, para isso. E muitas vezes isso não permite o espaço para novos autores. Então é interessante também esse movimento das pessoas entenderem um livro como espaço de representação. Então, essas são as principais mudanças, assim, sabe? Essa sim, democratização que leva esse acesso que permite uma representatividade, e isso movimenta essa economia. O resultado disso, hoje grandes editoras e autores independentes estão nos principais prêmios de sim. literatura do nosso país. Estão dividindo as atenções nas premiações, né? E foram outras centenas de prêmios menores, né, que vão celebrar o independente também. O que eu percebo assim de mudança nos últimos anos, né, é, assim, mais autores descobrindo que eles, mais escritores, né, descobrindo que eles podem publicar o que eles quiserem, Sim, quando eles quiserem. É sim, só encontrar, sim. às vezes a primeira publicação vai ser um tanto quanto tortuosa, né, porque está aprendendo, está se entendendo, mas é possível. E a gente ainda não tem estatísticas, né, do mercado independente muito complexas, igual a gente tem a sexta pesquisa do Retratos, né? Ou então a Nielsen junto, né, com o sindicato, com a Snell, né, eles lançam todo mês o mercado do varejo, né? Sim. Mas pega só algumas livrarias de grandes editoras, né? Não pega o independente. Mas eu acredito que é um mercado que assim é significativamente maior que o mercado tradicional, assim, de leitores, de vendas, só que é aquilo que você falou, né? Um autor hoje vende 100 cópias, 150, 200 ao longo do ciclo de vida de um livro, aí depois ele vai lançar outro. E não só best-sellers vão vender livros, né? Tem muita gente vendendo picadinho, tá pulverizando, né? Que é bom, assim, eu vejo como a gente está diversificando mais a nossa literatura, né? E aí, nessa diversificação, que eu acho que é algo bom, né? Você falou mais cedo, todo o acervo que você tem, não só de livro, mas audiovisual, LGBT, QAPN+, que só é possível por conta dessa democratização, muitas das vezes. Porque o que eu imagino, né? Não é o universo que eu faço parte, que eu tento entender cada vez mais. Mas eu fico imaginando assim, pô, já era difícil publicar um livro, encontrar uma casa. Numa temática que já é marginalizada, deve ser 2 vezes mais difícil. Nessas pesquisas que você fez para elaboração do livro, enfim, para todos os estudos que você fez, também tem essa dificuldade, assim, não só de manter um negócio, uma editora independente, que tem todos os percalços financeiros, desafiadores, mas pela temática também que tem sim seus escritores, tem sim seus leitores, mas tem todo um preconceito estrutural no nosso país. A grosso modo falando, é 2 vezes mais difícil, assim, 2 vezes em mercados marginalizados, Tem que se provar mais vezes, mais né, Juliana? ainda. Tem que se provar mais ainda. Sim. O que movimenta esse grupo de pessoas, ou essas pessoas, a terem uma editora independente que publica com exclusividade temas da diversidade sexual e de gênero, primeiro perpassa pela figura da editora e do editor. Essa Sim. pessoa que tem em si esse lugar de ser uma Uhum. pessoa dessa comunidade e que entende o trabalho dela como um trabalho de representatividade, de ação, de corpo político, de Sim. presença política. Então, primeiro perpassa por É essa muito pessoa. além do negócio em si, né? Sim. É muito além do negócio, porque tem um envolvimento sobre quem você é um Sim. movimento de resistência. Então, encarar muitas vezes uma dinâmica de mercado que é diferente em alguns aspectos, você tem que ter um motivador. Então, esse é um ponto. Ao mesmo tempo, essa pessoa que é ativista também está pensando no capital, porque o livro é um produto, o Sim. livro é um negócio, né? E a gente está Então, dentro de um sistema que é é, preciso vender, né? o livro é um produto, o livro é um negócio, e para que esse negócio gire, você precisa pensar as estratégias econômicas dele. Então, você tem que se provar Uhum. dentro dessa cena de maneira representativa, você tem que se provar dentro dessa cena de maneira econômica, pensando a linguagem e a geografia, né, toda a construção do seu negócio, e você também tem que se provar dentro de uma cadeia de consumidores, né? Por quê? Porque essa editora, ela vai tratar com o nicho, ela vai atrás do nicho, ela não está preocupada em vender um novo best-seller ou Uhum. ter uma pessoa premiada num grande prêmio, ela geralmente está preocupada com a representação mesmo. Eu escutei muito isso das editoras, né? Eu não quero um novo best-seller, mas eu quero que essa história ela alcance as pessoas que precisam ser Sim. alcançadas. Vou te dar como exemplo a editora
Vira Letra, que é de Franca, interior de São Paulo, uma das editoras que eu conversei em Páginas Coloridas. Eu acho muito bonito quando ela fala que a escolha da editora dela foi contar a história de mulheres lésbicas, ou seja, histórias sáficas, em que toda a história precisa ter final feliz. É a linha editorial. E por que ela toma essa decisão? Porque elas estão cansadas de ler histórias em que sempre o relacionamento de duas mulheres ele vai ser punido de alguma maneira, ou por uma separação, ou por doença, ou por tragédia. Nunca tem um final feliz, nunca tem uma continuidade. Olha que tomada editorial, que tomada de decisão editorial, que perpassa a figura do editor, da editora, no caso, a Manuela Neves, e que faz com que essa decisão editorial traga junto com ela autoras que pensem da mesma forma, pessoas do círculo editorial que pensam da mesma forma, ou seja, quem diagrama, quem revisa, quem tudo mais e trabalha com isso, e que faz com que o público dela entenda também isso. Esse público já sabe que vai esperar essas histórias. Esse público já sabe o que esperar dessa editora. Tudo isso, Juliano, porque dentro da cena LGBTQIA+, tem um mercado, tem uma demanda represada. Então, o próprio fato dessa comunidade ser... Você fala da escrita, essa demanda reprimida de leitura, de escrita, de expressão, de história, de se expressar mesmo, ter espaço, né? História. Esse público quer se ver representado nessa literatura. Esse público quer ver as suas histórias. Esse público Ele quer conversar sobre as histórias. Eu imagino que quer... muitas às vezes, eu fico imaginando ali na fase adolescência, início da fase adulta, que a pessoa está se descobrindo diferente dos demais, você quer um par, e às vezes esse par não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser um amigo, vai ser a literatura, muitas vezes, né? Sim. E assim, a gente não tá falando de uma literatura que é de agora também, tá, Juliano? A literatura de tema LGBTQIA+ no Brasil tem um histórico gigantesco. Páginas Coloridas também traz esse histórico. Mas nesse momento, é um momento em que as pessoas entenderam a literatura como um lugar de refletir sobre suas vivências. Em Páginas Coloridas a gente fala sobre isso, né? O quanto a construção dessa bibliografia feita por essas editoras independentes é importante para deixar registrado nesse momento quais são as histórias e as vivências LGBTQIA+ que a gente está contando. São histórias que vão ser aí consultadas daqui a 20, 30, 40 anos. Né? Eu vou trazer um exemplo meu. Assim, eu comecei a consumir muitas histórias de tema LGBTQIA+ na época da faculdade. E ainda assim não era o ápice das histórias. Esse ápice veio nos anos 2010, 2020 mais ou menos, né? Entre 2010 e 2020, com uma ascensão dessa literatura. E olha que interessante, hoje eu vejo jovens com uma profusão de livros disponíveis para isso, falo, caramba, que bom que existem esses livros para que vocês possam explorar, entender sobre a diversidade, se entender, buscar respostas, buscar referências, e atrás de dúvidas também, porque as dúvidas surgem, então essa literatura ela está possibilitada nesse lugar. Então, por isso há uma demanda, né, há leitores ávidos por isso, as próprias editoras falam disso, né, há leitores que querem essas histórias, e elas querem publicar essas histórias que são dessas pessoas, né. Sim. Cara, é bem interessante, assim, inclusive eu tô meio que olhando de lado, que eu tô no site aqui da Vira Letra, que você, né, falou, você tava falando, eu tava aqui olhando as capas e tudo mais. Acho que hoje é interessante porque a gente tem uma discussão atual muito grande sobre gênero, né? Então, né, tem, assim, discussões políticas que às vezes extrapola do problema real, muitas das vezes, mas isso mostra que hoje, obviamente, não é tão binário mais quanto se imaginava um tempo atrás, né, por conta de preconceito. Inclusive, eu estava escutando uma entrevista ontem da Duda, né, que é deputada aqui de Minas Gerais e tal, ela contando que uma pessoa trans era tida na psiquiatria como uma pessoa doente, né, até 2018, alguma coisa assim, então, algo muito recente, né. Então, quando se fala mais, se estuda mais sobre e se publica mais, há também mais histórias, vamos colocar assim, bem particulares ali. Então, você consegue estudar, ler, seja literatura ou não ficção também, sobre exatamente aquilo que você quer saber, ou exatamente sobre aquela dor que talvez que você sinta, aquele vazio que você sinta, né? Então, tem cada vez mais literatura, mais opções de leitura. Mas aí me veio uma dúvida que, com o aumento de volume, né, de histórias, de autores se expressando, de leitores lendo, fica um pouco vazio assim, o entendimento do tipo, eu entro numa livraria e tem assim, literatura LGBT. Só que dentro dessa literatura pode ter ficção, não ficção,
ficção científica, suspense policial, romance romântico, poesias. Então, como que você entende colocar toda essa literatura de autores LGBTs dentro de uma caixinha, assim, restringe um pouco, é um desafio atual, recente, que é enfrentado, porque imagino que o primeiro, assim, não o primeiro, mas um desafio recente era estar visível em livrarias, né, em portais digitais. Agora eu estou, mas qual que é a melhor forma de estar também? Chega a ser um desafio, porque na minha percepção, assim, reduz muito o que o livro pode entregar. Às vezes a literatura LGBTQIAPN+, não é um gênero literário. Como que você enxerga isso? Olha, é muito interessante essa sua pergunta, porque ela nos leva a diversas tensões, né? Sim. A diversas provocações. Quando a gente começa a pensar na estante de livros da livraria, que está determinando lá, olha, livros da diversidade, o orgulho de ler, ou livros LGBTQIAPN+, a gente começa a pensar assim, ok, essa estante está com esses livros aqui. Primeira pergunta, o que faz um livro ser caracterizado livro LGBTQIAPN+. É o autor que escreveu, é a temática, tem um personagem que é a história, é o personagem, o que está de fato ali? E isso não tem uma conclusão. Os estudos inclusive até de letras, de literatura, tentam resgatar esses lugares e construir isso, né? Em Páginas Coloridas a gente fala sobre esse estudo que é feito nas universidades para tentar encontrar esses marcadores que levam esse texto a se enquadrar dentro dessa temática, dessa categoria. O melhor dos mundos, Juliano, seria a gente não precisar colocar uma categorização dessa, pensando numa literatura que vai em todos os lugares, que o livro, esse personagem, ele não vai ser lido apenas pela comunidade LGBTQIAPN+, ele vai ser lido como um todo, né? O personagem, o protagonista, a autora, o autor, eles vão estar dentro dessa grande literatura que é uma literatura nacional. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa refletir muito bem sobre isso, porque esse é um marco que é uma conquista e um lugar de se estar e se fazer presente. Então, sim, falar de uma literatura com o tema LGBTQIAPN+, é se posicionar, é falar, olha, a gente ainda precisa fazer isso, a gente precisa se posicionar para que vocês nos entendam como esse corpo político, como esse corpo social, e cultural, perdão, e que a gente está aqui, nossas histórias estão aqui, nossas histórias precisam ser contadas, nossas histórias precisam ser ouvidas. E as editoras também falam sobre isso, ser ouvidas e lidas não só para a nossa comunidade, mas para pessoas para fora da comunidade também. E arrisco dizer que, possivelmente, quem mais precisa ler é quem está fora dessa comunidade. Quem está dentro da comunidade se lê, se reconhece, isso é uma maravilha, isso é uma delícia. E também essas histórias precisam ganhar outras pessoas para que elas possam entender as vivências, né? Eu sempre falo, a literatura, a educação, o conhecimento, eles salvam as pessoas, né, da ignorância e abrem muitos caminhos. Então é isso, né? É esse lugar. E aí também, Juliana, a gente precisa pensar também numa estrutura do que é essa literatura nacional, tá? Porque tudo que a gente está falando aqui agora, e você tocou no assunto que é bem interessante, são coisas estruturais. Então vamos pensar aqui comigo. Grande Sertão Veredas tem Riobaldo e Diadorim. São dois personagens que claramente têm uma tensão sexual ali, e uma tensão sobre essa troca de corpos e personificação, né? Por que é que uma crítica literária, por exemplo, muitas vezes ignora o fato dessa tensão homoerótico-afetiva ali? Então, ignorar esse fato que está ali é uma forma de invisibilizar essa comunidade. É algo histórico. Ao fazer isso, eu estou colocando a margem, estou tirando a chance de um público pensar esse lugar, né? Então isso é estrutural, entende? Então a gente também precisa dar uma olhada nessas... E tem tantos outros textos canônicos e autores canônicos também que escreveram sobre diversidade, claro, no tempo deles, com o entendimento deles, ou não entendimento também, mas que de alguma forma já versavam sobre isso. E eu acho tão curioso, porque a gente sempre volta nesses textos canônicos e a gente sempre tenta interpretar e tudo mais, e também a gente pode olhar para eles e pensar, poxa, olha esses marcadores de sexualidade, de tensões que estão aqui. E é bom trazer eles à luz de volta para a gente discutir sobre isso, né? Então, eu também penso nisso, né? Tem toda uma estrutura pensada para apagar essas histórias LGBTQIAPN+. O próprio Páginas Coloridas também vai falar de um período que é bastante tenso, que é a ditadura civil-militar, que é esse processo que
que foi em cima da moral e dos bons costumes e que perseguiu essa comunidade de uma forma bastante pesada, bastante Sim. dura, né? E ainda assim houveram grupos de resistência, como o Jornal Lampião da Esquina, como diversos autores que foram lá e peitaram nessa resistência para não contar essas histórias, essas vivências dessa comunidade. Então, é nesse lugar, né? É nesse entendimento de que, ok, qual que é a estrutura e a quem Uhum. interessa silenciar essas histórias Sim. LGBTQIA+. Por isso, a necessidade delas estarem marcadas e determinadas nos lugares. Sim. E, quiçá, torço eu para que seja um momento, para que exista um momento que a gente possa ter essa literatura universalizada, que É, todos possam ler. eu penso que é um momento de transição, no sentido de, primeiro eu preciso mostrar que existe, que é muito presente, tem volume, tem presença, tem boas histórias, bons livros, e aí Sim. depois estar inserido, né, junto com os outros livros, porque na minha visão é o seguinte, pô, nosso cotidiano, nossa vida real, né? A pessoa que ela, né, uma pessoa preta, uma pessoa trans, uma pessoa homossexual, ela está inserida na sociedade, ela trabalha com a gente, ela vive junto com a gente, né? Ela não tá, a gente não tá falando de apartheid, né? A gente não tá falando de segregação, seja por raça ou gênero. Elas estão Uhum. inseridas. Só que quando a gente entra numa livraria, está segregado. Então, essa, assim, é o primeiro estalo que eu tive. Mas, ao mesmo tempo, se não tem essa segregação na livraria, elas nem estariam ali. Então, assim, é aquela coisa, é um período transitório que é o ideal, é que esteja, eu vou pegar um livro para ler, eu não vou preocupar se o autor é gay ou não, se o protagonista tem uma relação afetiva ou não, porque isso não importa. O que importa é que a história me interessou, achei uma capa bonita, ou fui recomendado porque falaram que o autor escreve bem, só que eu acho que a gente ainda não está, talvez, pronto para isso, né? Deveríamos estar, mas acho que não estamos ainda. É mais ou menos esse caminho, né? Estamos a caminho disso, né? A individualidade do leitor também perpassa nesse lugar, né? As lentes que o leitor utiliza são interessantes nesse lugar também. Rafael Montes, por exemplo, ele é Sim. um autor gay. 1 milhão de pessoas leram ele. As histórias não necessariamente todas elas têm personagens gays. Então, sob qual lente essas pessoas escolheram ler este Ah. livro, mas não O que eu entende? vejo muito, provavelmente, não a maioria, mas grande parte dos leitores deles nem sabem, né? Estão ali para uma história visceral, gosta de violência, gosta da loucura, quase que um surrealismo que ele coloca nas histórias dele. E tem algum Aham. Jantar Secreto, tem um personagem que é gay, que eu acho que é É, muito o retrato dele ali, praticamente assim. Mas é aquela coisa, não impacta em nada. Assim, o livro não fica ruim por conta disso, né? E não vai ficar melhor também por conta disso, é porque está inserido ali dentro, é algo próximo da nossa sociedade. Mas é interessante isso, né? Eu vejo muito. Eu tenho visto até pouco ele nas redes sociais, assim. Mas na época que eu estava lendo mais os livros dele, um atrás do outro, eu via aham. bastante. Era engraçado, porque nas redes sociais era muito dividido, né? Porque às vezes um vídeo viraliza, sai da bolha e ele é atacado, né? Assim, as pessoas, enfim, igual tem para É, qualquer pessoa, sim. né, da comunidade, sofre qualquer tipo de violência de rede social. E era muito interessante porque tinha gente amando ele, o livro dele, e no comentário de baixo atacando. Então, assim, a gente ainda não E tá. ele mesmo também passou, desculpa, acabei te cortando, ele Não, mesmo não. passou por situações de redes sociais que, por exemplo, quando ele postou imagens com o companheiro dele, muitas pessoas Sim. deixaram de seguir e tudo mais. Então, por isso que eu te falei Ah, aquela hora, né? Sobre qual lente essa pessoa está lendo esse livro, né? Então, sim. dependendo da lente que ela coloca, uma outra lente, por exemplo, eu vou ler agora, sei lá, Itamar Vieira. E é engraçado, teve muita gente Também, que né? descobriu que Itamar Vieira Júnior tem um companheiro e tudo mais, e falou assim, nossa, mas ele era gay? Isso vai mudar a Tipo, forma que você vai ler o livro dele? Não sei. Isso que é Sobre qual engraçado, que a lente você tá pessoa não lendo? sabe, leu, amou o livro, tá esperando o próximo lançamento, mas porque ele. Não, o Itamar é gay. Falou assim, putz. Aí começa um questionamento que, cara, faz sentido nenhum esse questionamento, né? E aí, Juliano, esse questionamento tá nesse lugar estrutural que a gente tá Sim, falando. É um histórico tão grande estrutural de apagamento das histórias e das vivências LGBTQIA+, e também de uma demonização de todo um lugar que, quando isso está tão enraizado e a pessoa toma isso como uma lente de sim. decisão, é o lugar que a gente está falando dessa violência, dessa É, intolerância. É uma provocação que a gente precisa, enquanto sociedade, repensar muito sobre isso. O lugar que você sim. falou, e eu super concordo para você, da gente conseguir entrar numa livraria e estar tudo lá, É, né? É interessantíssimo. Mas olha só como a gente precisa combater essas lentes, colocando aqui, expondo aqui que existe esses corpos, que as pessoas precisam estar aqui, né?
Então tudo vai sob a lente que a pessoa consegue ler. Mas assim, eu não sofro, né, assim, eu enxergo o sofrimento do outro, né, tento enxergar cada vez mais, entender isso, mas eu vejo talvez que estejamos caminhando, né, para uma situação ideal, talvez não na velocidade que a gente queria, acho que muitas das coisas já deveriam Sim, ter sido superados. A gente teve, né, nos últimos anos uma toada de ódio que voltou, você citou um pouco da ditadura militar, né, do ultraconservadorismo com os bens e costumes de família, religioso, isso voltou muito. Eu acho que a gente deu um regresso nesse sentido, mas eu vejo muito avanço também, né? sim. Assim, estamos indo, poderia ser mais rápido, poderia ser um pouco mais menos doloroso também, né? Mas assim, é pensar no sonho, né? Lá na frente. E Alex, eu queria entrar um pouco mais agora sobre páginas coloridas mesmo. A gente falou de vários pontos ali que guiaram, né, sua escrita, mas eu tô com o livro em mãos, eu olhei aqui na contracapa, o que eu encontro de sinopse na primeira orelha, na segunda, nas primeiras páginas. Fala mais detalhes sobre o livro. Olha só, páginas coloridas, vou pegar um gancho que a gente acabou de falar agora, né? Sim, Você falou sobre esse lugar de que bom que hoje a gente tem também mais espaços, né? Esse lugar de mais acessos, de uma produção bastante maior. E o Páginas Coloridas vem também para, de alguma forma, a gente tentar olhar isso para essa lente positiva também, né? Então, em Páginas Coloridas, a gente faz um mapeamento dessas editoras e a gente encontra 18 editoras independentes, sendo 4 uhum, delas selos editoriais, então, no caso, seriam sim, 14 editoras espalhadas pelo Brasil. É um número que a gente tensiona, problematiza, porque o Brasil tem dimensões continentais é e pouco, né? 18 serem independentes, é, a gente pode tensionar isso. Dessas 18 editoras, 70% delas são fundadas e lideradas por mulheres. E a gente tem outra tensão que é Curioso. interessante, o que é a figura da mulher como gestora no processo de edição, como a tomadora de decisões dentro de uma editora independente que publica a diversidade num país LGBT transfóbico e com um baixo índice de leitura. Então, olha quantas camadas essas mulheres editoras se dispõe a enfrentar nesse jogo de fazer publicizar, fazer estar presente essas histórias com o tema da diversidade sexual e de gênero. Então, para contar essa história, Páginas Coloridas, ele se divide em 3 partes, porque não dá para a gente chegar também já de cara a contar a história das editoras do mercado, a gente precisa dar o contexto disso. Então, a primeira parte de Páginas Coloridas é contar como que a história da comunidade LGBTQIAP+, esteve entrelaçada com a mídia impressa LGBTQIAP+. Hum, Isso foi uma sintonia que a gente encontrou durante a pesquisa, né? Eu e a professora Sandra Raimon, que foi minha orientadora no mestrado, Páginas Coloridas é o fruto da minha dissertação do sim. mestrado. Então, quando a gente faz esse encontro, a gente percebe que quando o movimento LGBTQIA+, tomou uma decisão, começou a tomar decisões mais politizadas, se organizar, não que não existissem iniciativas anteriores, sempre Sim. teve, mas é que a partir da década de 78 foi quando teve essa junção, esse corpo mais político que chegou ao que temos hoje. E, ao mesmo tempo, surge um jornal chamado Lampião da Esquina, e essa sintonia faz com que esse corpo político que nós temos hoje avance. E a partir daí, muitas outras publicações foram surgindo para dar conta de contar essas histórias dessa comunidade. Houve um momento que essas publicações não conseguiram sobreviver por questões financeiras, por Sim. administrações e tudo mais. E aí elas começaram a declinar, principalmente com a chegada da internet. A internet fez com que o acesso às informações sobre essa comunidade já estivessem presentes online e a pessoa não precisasse esperar uma revista que sai todo Uhum. mês, né? Ah, com essa ascensão da internet e o declínio da mídia impressa, surge ah, essa ascensão da literatura com o tema LGBTQIA+. É uma onda, não que essa literatura não existisse, ao contrário, ela sempre existiu também. Inclusive, alguns dos registros de histórias que contam da diversidade sexual e gênero no Brasil datam do quinhentismo, que é uma pesquisa que o Luiz Motti fez. Então, a gente vai ter uma ascensão da literatura LGBTQIA+, e com essa ascensão feitas por grandes editoras que não publicavam com exclusividade, mas esporadicamente textos sobre Uhum. essa comunidade, muitos escritores e muitas autoras vão se sentir animados para
publicar os seus próprios livros ou criar suas próprias editoras. Então tem uma ascensão dessas editoras independentes que entram dentro desse mercado. Aí na segunda parte do livro, a gente fala exatamente isso. O que é essa literatura LGBTQIA+, quais são esses marcos dessa literatura, como ela surge no mundo, como ela surge no nosso país, como ela encontra essa sintonia e como ela chega nesse lugar de virar, de incentivar, de inspirar editoras e autores. Aí a terceira parte do livro mostra o panorama dessas editoras. Quem são essas editoras no nosso país? E aí eu conto a história de cada uma dessas editoras e um filtro final, que é a quarta parte do livro, é quando eu faço recorte para o estado de São Paulo, para tentar encontrar esse microcosmo. Eu fiz um recorte para São Paulo, onde eu encontrei 3 editoras, que é a editora Vira Letra, no interior de São Paulo, em Franca, a Dita Livros, que é de São Paulo, e da capital, e a PEL também, que é da capital. E aí eu fui a fundo na história dessas mulheres, porque muito me instigou esse lugar de pensar, tá, quem são essas pessoas, então, que estão tomando a decisão de escolher e publicar textos que falam sobre uma comunidade historicamente apagada e que, ao publicar esses textos, registra para a história o que é essa comunidade hoje, né? Então eu fui a fundo para entender qual que é a vivência delas, quando foi que o livro se tornou uma oportunidade para elas, quando foi que o livro foi uma construção de vida para elas, se elas só trabalham com o livro ou tem outro trabalho. Então, quem são essas mulheres? Por que elas estão publicando? Por que elas tomaram essa decisão? Então a última parte do livro é até biográfica, né? As mulheres muito generosas, né? A Luciana, a Paula e a Manuela contam a história de vida delas e como o livro, como o ativismo, como o capital proporcionou com que elas pudessem criar suas editoras e contar histórias sobre diversidade sexual e de gênero. Cara, muito interessante, assim, é um trabalho de pesquisa histórica, jornalístico, literário, então, antropológico, então, bem completo, assim, cara, parabéns, assim. Eu fico feliz, porque também a gente resgata o trabalho também de autores, de pesquisadores que antes de mim também vem construindo essa história. Então, o Roberto Muniz, o Hélder Thiago, o Mário César Lugarinho, o próprio Renan Quinalha, Ícaro Jatobá. Então tem tantos nomes também aí da academia, o Luiz Motti, enfim, que já vem há algum tempo encontrando esses lugares, reunindo esses fragmentos das nossas histórias para construir um caminho. E é muito bom também tê-los como essas referências para poder também seguir nesse trabalho, né? Roberto Muniz, por exemplo, me escreveu falando que eu tinha completado uma lacuna que faltou no trabalho dele, e eu, na verdade, eu agradeci, porque a partir do trabalho dele eu também fui inspirado a chegar em outros lugares. Eu acho que assim, a gente vai se completando um ao outro, a gente vai criando essa rede de pesquisadores que está preocupado em tentar construir, reconstruir, tensionar essas histórias. Então também acabo descobrindo em Páginas Coloridas uma rede de autores que também se olham, se cruzam, querem se contribuir para contar a história dessa comunidade em diversas vertentes, né? Páginas Coloridas, diferente de algumas pesquisas que eu encontrei ao longo desse caminho, ele não versa sobre um olhar crítico literário, não é o meu campo de trabalho. Ele fala sobre o ponto de vista da comunicação, né? Então me interessava muito ali entender quais são esses processos comunicacionais, o que é esse fenômeno, né, de publicar um livro, da relação entre o manuscrito, a materialização e o contato com o leitor, né? O que está em jogo aqui, né? Então, também resgatar essa história, construir por esse viés, me interessou muito enquanto comunicador, né? Cara, que legal, muito. E assim, tem um pioneirismo ali da obra, né? De tudo que você juntou. E assim, né? Eu narrei aqui no começo, foi finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, né? Fala um pouco sobre o que é ser finalista o principal prêmio literário, né, que a gente tem no Brasil, né, na vertente acadêmica, foi de qual edição? Foi da segunda edição, não foi? A de 2005 foi a segunda edição. Desse ano foi a segunda edição. Exato. Ou seja, é um prêmio... O primeiro foi ano passado. Isso, é um braço recente, mas com toda a chancela ali do Jabuti. Como que foi para vocês? Porque não é um trabalho, assim, curto, né? Surgiu de um mestrado, que a gente sabe o quanto que é pesado, né? Ou tanto que é difícil ali fazer a tese, depois, né, deixar ele um pouco mais palatável para uma literatura, né? Como que foi, assim, chegar, né, com
com o Jabuti finalista? Juliano, o Jabuti acadêmico praticamente é o Oscar da literatura acadêmica. Então, vem com a chancela do Jabuti, tradicional, e estar ali, ser de alguma forma reconhecido entre os finalistas do Jabuti acadêmico, em primeiro lugar, acho que o reconhecimento à ciência. Eu acho que é importante isso. Quando a gente está falando de um país que já sofreu e que às vezes ainda sofre retaliações tão fortes na produção de ciência e de conhecimento, e a gente tem um prêmio que ainda levanta essa bandeira, essa importância, dá o devido crédito ao que é uma produção científica, então a gente tem que celebrar a ciência no nosso país. Então, estar ali entre trabalhos de reconhecimento também científico é de uma alegria, de uma realização, assim, que eu tenho dificuldade de encontrar palavras, assim. Eu sou agradecido porque quando a gente está produzindo um livro, a gente quer chegar nos lugares, nos leitores, e quer, talvez, de alguma forma, conversar, dialogar. E quando você vê lá que, de alguma forma, ele foi reconhecido numa instância que tem esse prestígio, eu penso assim, poxa, então alguma coisa que deu certo, alguma coisa Sim. funcionou, o livro vai ser visto. E aí o que eu fiquei na cabeça com essa história do Jabuti acadêmico, que muito me honra, eu me sinto realizado, de verdade, é saber que não foi apenas o meu trabalho que foi reconhecido. Quando Páginas Coloridas está no Jabuti acadêmico, são editoras que foram lidas, Sim. foram reconhecidas ali. É uma comunidade, ou a história de uma comunidade que foi reconhecida ali. São os outros pesquisadores que me foram referências e que eu cito, que também foram reconhecidos ali. Então, quando Páginas Coloridas está no Jabuti acadêmico, ele também está reconhecendo a história de todas essas pessoas. Sim. Ele também está permitindo que Páginas Coloridas seja acessado ou tenha acessos a outros lugares, e que essas histórias dessas mulheres chegam a outros lugares. Então, eu sou muito feliz e realizado com essa repercussão e com os acessos que o Jabuti acadêmico tem me permitido para que essa história possa avançar, né? E sempre, eu li o Harumi Murakami recentemente, e ele é avesso à premiação, né? Se você já chegou a ler, ele é avesso a premiações. E é super compreensível, porque tem essa questão da literatura, do que o autor, ele não pensa em prêmio, né? Ele pensa em outras coisas. E é super compreensível. E tem uma coisa que ele disse que é isso, né? Eu não vou escrever pensando em premiação. E é isso, né? A gente não, eu, nesse momento, não estou pensando em escrever contra uma premiação. Mas é interessante porque quando você passa por um lugar de visibilidade como é o Jabuti acadêmico, começam a te perguntar: e aí? Cadê o Sim. próximo trabalho? E isso É isso. eu estou encarando de uma forma bastante interessante, que é o seguinte: poxa, tão interessados, então que gás bacana que vocês estão me dando, que Sim. incentivo bacana que eu estou recebendo, né? Que legal saber que de alguma forma, o que eu escrevo pode impactar pessoas, e espera-se que eu possa escrever, ou querem me ler, estão me dando a chance de ler o meu trabalho, né? Então, eu também estou muito feliz por isso, né? De ser o finalista dessa premiação, e também despertar esse interesse das pessoas pelo meu trabalho. Sim. Juliano, eu estou muito realizado, assim, eu acho que essa é uma palavra que talvez eu possa encontrar que defina o Sim. Jabuti acadêmico para mim. De verdade, eu nunca imaginei isso nunca, assim. E quando saiu a premiação, quando saiu que eu era finalista, eu tava dando aula, Juliano. Eu lembro que só subiu o sinal, a mensagenzinha do WhatsApp, Notificação. notificação. Você viu que você é o finalista do Jabuti acadêmico? Aí eu olhei, a sala Fingindo uma cheia, assim, validade. não, a sala cheia, eu olhei assim, aí eu por um minuto parei assim no tempo, com vontade de chorar. Eu fiquei, cara, caramba, é verdade isso. Respirei, joguei o celular de lado e fui dar aula. Dei aula normal, ok, segurando a tensão, segurando aqui o grito. A aula terminou, aí eu voltei pro celular correndo. Quando eu vi, eu comecei a chorar dentro da sala de aula. Todo mundo tinha ido embora. Eu falei, meu Deus, eu chorei pra cara. Eu falei, caramba, eu chorei de alegria. Foi uma das poucas vezes que eu chorei de alegria na minha vida, assim. Sabe quando você chora rindo? Eu tava chorando e rindo, assim. Eu falei, caramba, que legal isso. Feliz demais pelo acesso, pelas oportunidades, e por onde o livro pode chegar por meio do Jabuti acadêmico. E celebrar a ciência, gente. Celebrar a ciência é fundamental. A gente precisa celebrar, Sim. valorizar a ciência. Sim. São várias camadas, né, Alex? A gente está falando, você acabou de falar, celebrar a ciência, né? Acho que esse braço do Jabuti é muito importante, assim. Sim, demais. São várias categorias, então dá para abraçar várias vertentes da ciência. Aí, no caso, né, do Páginas Coloridas, a gente celebra a literatura independente, a gente celebra vários tópicos, né? Tem
são as mulheres que estão ali das editoras, né? Então tem muita coisa que carrega, né? Então tem também essa orientadora que, pô, foi um braço fundamental para a criação da obra também. Então, cara, é incrível, né? Não é aquela obra, né, sei lá, um livro de poesias que você sentava no seu cantinho, escreveu e concorreu. Não, tem toda uma sociedade em volta ali que de certa forma foi representada, né? Então, e acaba que a gente falou tanto de visibilidade, né, de ocupação de espaços, né? Então, estar ali, né, como finalista resume tudo isso, né? Resume sim. tudo. E você falando agora me despertou também isso. Eu acho que também acho que tem uma seriedade, né, nesse trabalho. Eu acho que isso também nos ajuda, né? Eu venho do jornalismo, né, de dados, eu venho da apuração. A minha própria orientadora, a professora Sandra Reimão, também, ela tem um olhar bastante direcionado, né? A escolha da professora Marisa Midori e o professor Plínio Martins, que são os editores da Comarte, de ter escolhido o livro e falado, não, vamos apostar nisso, né? Vamos fazer o livro, né? É também um olhar sério, um trabalho extremamente sério feito pela Comarte. Então, eu acho que também a resposta do Jabuti Acadêmico é isso, é o caráter inédito, é a pesquisa, é esse levantamento, é a contribuição dessa pesquisa no aspecto científico, é o rigor científico que ela teve, e também é esse cuidado todo que se teve ao redor da produção do livro, assim. Então, eu aprendi em todas as etapas, por isso que a gente voltando para ser independente, né, lá atrás, 12 anos atrás, eu não tinha passado por nada desse processo, eu fui dando os primeiros passos até chegar nesse momento. Então, a cena independente, ela é muito importante, Juliano, ela é o gás, ela é esse fogo aceso que os autores precisam para pegar corpo, que as autoras precisam para dialogar, para tensionar, para errar, para acertar, sabe? A gente na cena independente precisa ter a paciência da edição, e também a gente precisa ter a resiliência com os nossos erros, com os nossos acertos. A gente precisa também o tempo todo pensar nisso, sabe? E ir degustando o processo, não é sobre o final, não é sobre o livro pronto, é sobre o que você está construindo daqui até lá, né? A gente da cena independente precisa ter esse pé no chão também, né? O que é isso? É o sonho, mas o nosso sonho também só se realiza se a gente está fazendo isso de uma maneira bastante justa com a gente, justa com o nosso público. Então tem tantas coisas no universo da edição independente que são interessantes e que nesse processo eu tenho aprendido cada vez mais. Com Páginas Coloridas, eu estou fazendo uma turnê esse ano, essa turnê está se encerrando agora com o final do ano também. Eu passei por 20 cidades, eu levei páginas que legal. cidades, que é aquilo que o autor independente também precisa fazer, ele precisa pegar o livro dele e ir para os lugares. Então, cara, são 20 cidades em que eu fui lá e falei, cara, vamos mostrar Páginas Coloridas aqui? E eu fui super bem recebido em todas as cidades, em todas as feiras, conversei com o público, mostrei, pessoas se interessaram, pessoas também não se interessaram e tá tudo bem. Então é isso, sabe? É você saber que você tá numa feira e que a feira não é sobre você. A feira é sobre um conjunto de autores que também são independentes, estão ali com uma diversidade de livros e que querem atingir uma diversidade de público, né? É sobre você ir numa feira e reconhecer pessoas que você já viu em outras feiras que você foi. Então a cena independente também é isso, né? Então Páginas Coloridas também tem me ensinado ao que é ser esse autor independente nesse lugar de publicizar o próprio livro. Assim, né? Eu confesso, eu sempre tive dificuldade de publicizar os meus livros. E Páginas Coloridas me ensinou muito sobre isso, tem me ensinado muito sobre isso, né? É um gás que vem de diversas coisas, diversos marcadores, o próprio texto, o texto ser escolhido pela Comarte, que é uma editora da USP. Então, tudo isso são marcadores que também te dão gás. E sim, o Jabuti também me dá esse gás para continuar. Cara, perfeito, Alex. Acho que é uma celebração de toda a jornada, né? O que você tem tido com Páginas Coloridas, né? Desde mais de década atrás, né? De todos os desafios. Então, novamente, parabéns. E, bom, para depois aqui da nossa conversa, né? Acho que é interessante passar aqui para os ouvintes, não só nas suas redes sociais, né? Para continuar acompanhando o seu trabalho, como você falou, né? Você visitou várias cidades, enfim, para entender, né, um pouco mais sobre o Alex e suas obras. Qual que é o seu Instagram? É o principal canal, tem seu site também, né? Tem o site e tem o Instagram. O Instagram é o principal canal, e lá no Instagram você encontra o link pro meu site também, que tem a bio, tem as informações. O Instagram é Alex C. Francisco. Alex
C_Francisco. Francisco. Ele se E lá acompanha, vê tudo tá rolando, novidades. tem um link do site também, né, ali no tô vendo aqui, tem Isso. entrevistas, tem fotos, tem um monte de coisa. E para comprar o seu livro, Tem. Alex, qual que é o melhor canal? Suas publicações? Tá, eu deixo também no próprio Instagram. Eu consigo vender pelo próprio Instagram, que você já compra direto comigo. E também tem os links Uhum. lá também no site, que você pode comprar pela Amazon, pelo Mercado Ah, Livre. sim, no Tá site super tem, né. disponível também. Se comprar direto com o autor, já consegue levar com autógrafo. Que é o que eu recomendo, é o mais Simples assim. interessante. É, É, porque geralmente é mais interessante. é uma outra vantagem do mercado dependente, né, você compra direto com o autor, você termina de ler, manda mensagem para o Então, autor, conversa, troca essa ideia direta, né. então, assim, eu sou super, tá? Então, assim, eu sempre pergunto, Sim, você termina de ler, me manda uma mensagem, me fala o que você sim, achou, o que você gostou, o que você não gostou, conversa comigo, me diz isso. Então, isso é legal também nessa troca, né? Na cena exato. independente. Mas Então, pode me perfeito. chamar no Instagram, pode me dar um oi lá, pode me chamar que eu tô aí sempre tranquilo, respondendo e vamos dialogar. Eu gosto dessa conversa, né? Até nas histórias de Sim, ficção, que depois eu quero te mostrar com mais calma também. Eu gosto disso também, de a gente ficar refletindo depois de ler essa história de ficção também. sim. É, a gente até conversou aqui nos bastidores, né, a gente teve recentemente o Plim Fest, né, o primeiro evento presencial do Plim, e quem sabe ano que vem temos novidade, né, Alex? Aí teremos mais tempo, né, para conversar sobre Opa! outras obras, então, enfim. Vambora. Bom, Já Alex, desejo, já tô visualizando o projeto hã, acontecendo aqui já. vai acontecer, a gente vai fazer acontecer. Bom, Alex, obrigado por compartilhar a sua jornada, compartilhar um pouco mais sobre todos os desafios, né, que você teve na produção de páginas coloridas. E bom, obrigado, espero que você tenha gostado. Amei, Juliano. Eu agradeço muito você pela oportunidade. Que bacana a gente poder falar, ter um espaço que celebra, que discute, que reflete o que é essa cena independente, o que é a produção literária independente. Então, a você, a sua equipe, a todos os autores parceiras, autoras parceiras, muito obrigado por essa oportunidade. Eu também só queria citar também Sim. outro ponto importante é sobre as academias de letras também. Eu tive a Uhum. felicidade de ser aceito na Academia Guarulhense de Letras, academia da minha Pô, que cidade, legal, parabéns. ocupando a cadeira de um jornalista que eu escrevi o TCC, né, o meu TCC de jornalismo, que era uma biografia sobre ele. Então, também olhem para as academias das suas cidades, né? As academias têm a função de guardar a cultura, a literatura da sua cidade, é um espaço de troca cultural muito grande. Então, também quero agradecer publicamente aqui a Academia Guarulhense de Letras por também ser esse gás, dar Pô, esse que legal. movimento para mim. E, e agradecer vocês mais uma vez. Obrigado por esse espaço, obrigado você, Juliano, por esse bate-papo. E torço aí que Páginas Coloridas também possa colorir aí vocês de reflexões boas, positivas e sempre pensando o livro como uma oportunidade de crescimento, de mudanças Sim, sociais, de transformações sociais. Eu acredito no livro, eu acho que sempre foi o livro que esteve ali para nos ajudar a sim, fazer isso. certamente. Novamente, obrigado, Alex, e até breve. Um abraço.